Mas o empresário, o cara que é cristão, ele precisa entender. Primeira coisa, eu preciso transbordar a minha família, cara. Você não pode ser incoerente. Se entender as prioridades, né? Eu vejo muitos empresários priorizando trabalho, família e Deus. De ponta cabeça. Essa conta, ela vai chegar. Ela vai chegar pro cara. Um dia ou outro vai chegar. Ou a família dele vai ter problema, ou a empresa dele vai ter... Alguma coisa vai acontecer. A prioridade é Deus, família e trabalho. Isso é uma lei, né? É uma lei. Pra mim é gravitacional. Sejam bem-vindos ao AvanteCast, um podcast do empreendedor brasileiro. Nosso intuito aqui não é falar de tecnologia ligada ao Avante, mas sim de como o empreendedor brasileiro é impactado no seu dia a dia e como a gente pode colaborar entre nós. E nesse primeiro episódio, eu trago aqui um convidado que eu respeito muito, como pessoa, como empresário, empreendedor, que é o Redson Capraro, CEO do Grupo Domo, maringaense e lutador aí no dia a dia, que, como todos nós, CEOs, diretores e empreendedores brasileiros. Obrigado, Renan, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Ótimo. Redson, vamos conhecer mais o Redson, entender quem é você, de onde veio. Conta um pouco aí, geral, sobre você. Bom, eu sou filho de caminhoneiro, fui praticamente criado na estrada. O pai, de quando eu nasci até eu me desvincular do pai, né? Foi 3 anos apenas fora do caminhão. Sou apaixonado por caminhão, sou apaixonado por transporte. Fui motorista durante 4 anos e no final de 2017, início de 2018, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa e ali eu enxerguei uma oportunidade no mercado para me começar a empreender, né? Eu sempre tive ânsia, até então, de criar novas coisas, só que eu nunca tive estrutura, eu nunca tive instrução. O meu mundo não era de relacionamento com quem empreende, nunca tive uma mentoria, nem nada. Eu só sabia trabalhar, de segunda a segunda. A sua instrução é da vida. É da vida. Esses dias o cara me perguntou, você é formado em onde? Eu falei, no Vale. Ele falou, no Vale? Eu falei, no Vale da Sombra da Morte. E assim, o Brasil, ele é formado... o Brasil funciona pela malha rodoviária, né? 70%. Os caminhoneiros são hoje, vamos chamar de sangue do país, que leva a carga para distribuir para todo o país. É um país gigantesco, continental. Sim. Tem uma parte política que é complexa, e acho que isso implica muito na parte de transporte. Muito. Mas antes de chegar nesse ponto, seria legal entender como chegou, ou como o Redson construiu a Domo até o que ela é hoje, e quem é o Grupo Domo. Tá. Existe um nicho do mercado de transporte, que é uma parte burocrática, que eu não conhecia até então. Eu conhecia dos caminhões do meu pai e eu fazia. E aí, final de 2017, eu conheci uma empresa e eles me convidaram para participar nessa empresa, para mim trabalhar lá como vendedor, né? Eu era motorista até final de 30 de dezembro de 2017. Então, no dia 3, 4 de janeiro de 2018, eu virei a chave e virei vendedor. A minha mãe era vendedora, né? Minha mãe vendia até areia no deserto. Então, eu aprendi muito com a minha mãe, com muita honestidade. E aí, eu comecei a trabalhar para essa empresa, mas eu enxerguei muitas falhas. Por quê? Eu vou dar exemplo da vida do meu pai e da minha vida no dia a dia no caminhão. 99% dos prestadores de serviço, ele só quer saber de ganhar o resultado teu e vida que segue. Poucas pessoas, de fato, têm empatia de pegar na tua mão e te ajudar, te aconselhar e ser honesto de fato. Você estava falando de empreendedorismo no Brasil, ou do número de transportadores, o número de transporte. O brasileiro, por sua essência, Renan, ele é empreendedor, só que sem instrução. Né? Nós somos empreendedores, né? lutadores. Se as pessoas perguntam para mim, Redson, eu vou empreender aqui ou vou empreender lá fora? Vou trabalhar aqui ou trabalho lá fora? Eu falo, cara, você só vai ganhar dinheiro onde tem problema, né? Então, o brasileiro, ele por sua essência, ele é empreendedor. E eu me vi empreendedor, só que depois que eu abri a minha empresa, há pouco tempo atrás eu olhei e falei, cara, de fato, acho que eu tive coragem suficiente para dizer que eu sou empreendedor. Mas eu acho que eu nasci com essa veia. A liderança, eu acho que poucos nascem com liderança.
Tem pessoas que aprendem a serem líderes conforme a maturidade vai chegando, os problemas vão batendo a porta. Então, lá em 2018, eu comecei a trabalhar com essa empresa e eu enxerguei uma janela gigantesca de oportunidades. Porque quando eu via os tratamentos da empresa, né, omissão e tal, eu falei, cara, se um dia eu tiver a oportunidade de ter empresa, eu quero fazer diferente. Eu não quero abrir no mercado que já tem. Eu quero ser diferente. E Você enxergava a possibilidade de fazer diferente, eu agregar um valor dentro do mesmo negócio. Não era isso, Renan. A visão era questão de atendimento puramente simples. Perfeito. Contato com o cliente final. Porque você também sabia a dor do cara. Exatamente. Eu estava do outro lado você do balcão. Fala a língua do... Então eu via muita janela de oportunidade assim, falava, cara, não pode ser assim. Tá errado. Eu não quero fazer críticas à empresa, mas eu também não posso negligenciar isso. E eu vejo isso no mercado até hoje, né? Por questão de indicação, eu não indico, poucas pessoas eu indico para empresa, para clientes, porque eu tenho problema com atendimento. Eu sou muito chato para atendimento. O meu atendimento na Domo é absurdo de bom. Nós temos uma média de resposta de 3 minutos e 48 segundos. Fazemos mais de 300 atendimentos dia. E todo mundo é atendido bem. Tem problema? Logicamente. Quanto maior você fica, não tem como ser não perfeito, tem como. Né? O fluxo é... Mas, Renan, resumindo, eu enxerguei uma janela de oportunidade só sobre atendimento. E foi passando o tempo. Teve a greve dos caminhoneiros de 2018. Eu participei ativamente, dei entrevista em televisão, em rádio. Liderei carreatas de caminhões aqui dentro de Maringá. E aí, cara, o cara que era dono da empresa me chamou para conversar. Eu fui, conversei, ele falou, cara, vem tocar a minha empresa para mim porque eu não tô dando conta. Eu fui lá, nos 30 primeiros dias a gente já teve uma discussão. Passou mais uns 15 dias, ele falou para mim, cara, faz o seguinte, vai lá para Maringá, volta lá e abre a tua empresa. E me dá tanto em dinheiro que eu vou te explicar como é que funciona tudo e você vai tocar a sua vida. E foi exatamente isso que eu fiz, foi a primeira oportunidade. Eu orei e tal. Naquele momento, até o início de 2018, eu era muito distante de Deus. Mas aí, quando eu desci para essa cidade, para trabalhar nessa empresa, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida. Então, ali também começou uma proximidade com Deus. E foi onde, quando eu voltei para Maringá, onde eu conheci a minha esposa, eu abri a minha empresa e já comecei a namorar. Eu lembro que quando eu levei a minha esposa no meu escritório... Os dois maiores empreendimentos de um homem, né? Eu lembro que quando eu levei a minha esposa no escritório, eu vim para Maringá, cara, eu não tinha nem nome para alugar uma sala. Eu não tinha nem cartão de crédito. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Nunca tive dinheiro. Meu pai também não. E eu lembro que eu não tinha nem nome para alugar a sala. E eu consegui alugar uma sala no Fio do Bigode com o cara. O cara falou, cara, eu vou confiar em você. Eu vou alugar a sala para você. Eu acho que perto da Américo Belaile. Antônio Franco de Moraes. E eu lembro que quando eu levei a Clara no escritório a primeira vez, a minha cortina era um lençol velho que eu tinha. E ela acreditou muito em mim. Esses dias ela falou assim, Edson, eu vou dar um curso para as mulheres conquistarem maridos na planta. Mas, cara, foi isso. Foi assim que eu abri a empresa, Renan. E assim, dá para ver claramente, olhando pelo viés do negócio, que a sua veia já estava ali latente e, poxa, ser um bom vendedor, falando de atendimento para um mercado que é carente, e você falando a língua, né? Eu me lembro, eu trabalhei um tempo atrás com uma empresa de software ligada a transportes, e a grande maioria dos diretores, dos donos de empresas, são ex-motoristas, ex-caminhoneiros, e a percepção não está errada, né? A grande maioria continua sendo assim, você vai se aperfeiçoando, porque daqui a pouco vem os filhos já estudaram, já tem uma visão diferente, muda a parte de gestão, mas o principal, que é a confiança, a questão hierárquica, e você falar a linguagem do cliente, saber a dor dele, saber que ele vai ficar esperando X horas, X tempo lá por não ter uma licença, por não ter ou por ter um problema, faz total diferença. Sim. E a construção em cima de um atendimento personalizado em cima disso é o principal diferencial seu. E olha que loucura, nós atendemos personalizado o cliente que tem um caminhão e o cliente que tem 1000 caminhões. Complexo. É o mesmo nível. O mesmo nível de atendimento. É a mesma coisa, não muda. Se você puxar no histórico nosso lá, na estrutura lá, você vai ver que não tem distinção. Não faz distinção. E assim, um cliente de 1000 e um cliente de um caminhão não faz distinção, mas eles são impactados da mesma forma no mercado. Sim.
O que muda? O que eu vejo, Renan, que muda de um cliente que tem 1.000 para um pouco de conhecimento a mais, tá? Gestão, estratégia, seria? gestão. Ele tem um back-end muito bom, porque ele tem dinheiro para pagar, mas basicamente só são números. O desafio é praticamente o mesmo, cara. Só são multiplicado pela quantidade da frota dele. O desafio é praticamente o mesmo. E assim, como você enxerga, tendo esse desafio, o nosso mercado hoje? O mercado brasileiro na parte de transporte. Absurdo. Nós temos... Absurdo pra sim bom. ou pra não? Pra bom. Pra bom. Pra bom. Por quê? Quem é do transporte sabe o que eu tô dizendo. O Brasil hoje, nós temos hoje 40% de gordura para queimar no caminhão. Mas como isso, cara? 40%. Nós somos extremamente ineficientes. Uns mais, outros menos. Mas no total, ineficientes. Absurdamente ineficientes. Tanto pela parte burocrática, quanto pela parte operacional, enfim. A Domo, ela veio para tirar a burocracia. Nós seremos os interlocutores do transportador. Então, tudo que o transportador precisa e precisará de documentos, ele vai lembrar da Domo. Tá, mas assim, como que você navega nisso? Você tá tirando a burocracia do... Nós absorvemos. Quando o cliente fala para mim assim, Redson, eu preciso desse documento, eu tô com esse problema. Normalmente, ele nunca liga para falar, eu preciso disso. O cliente, Renan, na maioria das vezes, ele não sabe o que ele precisa. Ele acha que sabe o que precisa. Ele sabe que ele tem que ir do ponto A ao ponto B, carregando determinada carga que tem uma legislação baseada nela. Aí entra o serviço da Domo. Aí a Domo é uma empresa de confiança que vai falar assim, exatamente o que ele precisa. Sem mais, sem menos. Ó, é isso que você precisa. Então, nós seremos e estamos sendo os interlocutores. Então, tudo que a empresa precisa para rodar, burocraticamente falando, a Domo vai lá, faz, busca, resolve. Quando o cliente liga para mim e fala assim, Redson, eu tô com esse e esse problema, a partir daquele momento o problema não é mais dele, é meu. Perfeito. Eu trago para mim, é meu pessoal. Eu venho e falo para mim. Aí eu vou, jogo para a equipe, falo, cara, agora a gente pulveriza, quem resolve, enfim. O negócio é atender o cara. Não importa. Que cliente liga pra gente para resolver coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz, a gente vai lá e fala assim, cara, resolvemos. Tem satisfação nisso. E assim, como eu sou leigo no assunto, eu gosto de entender e é muito comum a gente ver o caminhão-tanque, por exemplo. Fica à vontade. Né? Um caminhão que carrega produto inflamável. Ele tem algumas plaquinhas lá do lado, ele tem algumas exigências. Então, basicamente, para ele rodar com aquela carga, ele precisa ter uma parte burocrática, uma licença para rodar, e não sei quantas licenças são, imaginando que no Brasil deve ser algumas, ou deve ser um pouco difícil de tirar, e nem quero entrar tanto nesse assunto, porque pode ir para um lado que não... Mas deixa eu resumir para você. Um caminhão-tanque transportando produto perigoso, ele tem mais documento que um avião. Não tem mais nada. Absurdo, né? Absurdo, cara. Absurdo. E para colocar um carro desse para rodar, qual que é o tempo médio para você obter essas licenças? Do zero? Pô, Renan. Eu imagino que tem um tempo, por tempo, por viagem. É porque assim, onde você vai rodar? Primeiro ponto. Qual que é a tua operação? A gente pergunta, onde que você vai rodar? Aí ele vai traçar a rota dele, aí ele vai falar, cara, eu vou rodar estado do Paraná, São Paulo. Ponto. A partir dali nós vamos entender, nós já sabemos quais regulamentações existem para atender aquele cara. O tempo é órgão público. O nosso papel a gente faz. Então a gente solicita ao órgão público, faz o cadastro do cliente e começa dali. Mas, cara, uma operação, por exemplo, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, entre todos os documentos, nós levamos 2, 3, 4, 5 dias úteis. Ponto. O cara já tá com todos os documentos na mão da Domo. Caramba. Eu já ouvi falar que tem prestador de serviço que demora 3 meses para fazer isso. Ô, louco. E o cara fica parado, guardando, esperando. É obrigado. A não ser que ele fale, eu vou assumir o risco e coloca o caminhão para trabalhar. Mas daí uma possível multa, cara, eu não falo nem de multa, Renan. Eu vou falar a verdade pra você. Se der um acidente com o teu caminhão sem documento e você ferir alguém... Acabou a vida, né? Esquece. Lembra do caminhão que bateu ali no ônibus no estado de Minas? Eu não me lembro o lugar. Que a pedra se deslocou e tal. Sim, lembro. Tanto o transportador, tanto o dono do caminhão quanto o motorista eram indiciados. Responsabilidade. Eles estavam errados em muitas coisas. Documentalmente também estavam errados. É o risco. Mas aí é o risco eu diria, do empreendedor brasileiro, né? Quanto que a burocracia custa para você ficar parado aguardando?
Absurdo. Foi 5 dias úteis é rápido, poxa. Você não faz ideia. A minha, que a Domo faz, é só com órgão público. Nós lidamos com órgão público do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Todos os órgãos A públicos. legislação muda por estado, então, Sim, não é federal. nossa, cara, você não tá entendendo. Cada estado tem uma exigência. Vocês não fazem ideia de quão complexo é isso. E assim, é legal quando você fala do atendimento, porque não muda muito também pro meu negócio. O relacionamento, ele faz total diferença, né? Um relacionamento... Lembra que eu elogiei seu atendimento? Sim, lembro. E eu fiquei muito feliz e deixei todo mundo ciente disso, porque o relacionamento, ele gera confiança, né? Sim. Confiança gera recorrência. Isso aí. E você tem que... A recompra, compra de um novo produto, a evolução do serviço ou de novos produtos, ou até o teste de novos produtos num cliente de confiança, faz diferença pra gente quando vai lançar. Cara, isso tem me trazido negócios na minha porta. Transportadoras de 40 anos de idade ligam pra mim, Redson, tô com um problema aqui. Eu pego o carro, saio daqui e vou lá. Deixa eu entender qual que é o problema. Abriu uma porta de oportunidades. Tá, A Domo Documentos começou assim. isso que eu ia te perguntar, você começou com Maringá Licenças Sim. e hoje é Grupo Domo. É. Então imagino por ser Grupo Domo, você tem algumas empresas, né? Sim. E como surgiu isso? Nessa forma, por demandas específicas? Foi a recorrência do atendimento. Perfeito. O resultado. O cliente, ele confia tanto na gente. Ó, eu tenho cliente, o meu é churn, fala. Sim. Eu acho que quanto você perde, né? eu acho que até hoje eu perdi 3 clientes de quando eu comecei a empresa. 3. Sensacional. Né? Hoje nós estamos com 4.300 clientes na carteira. Sensacional. 50 Ou seja, mil placas. Quase zero. Seria, acho que a 6ª casa decimal. Uhum. Por quê? Respeito mútuo, eu gosto muito disso. Eu preservo isso. Eu já demiti cliente grande por desrespeito. Então, assim, eu respeito e quero que a Domo seja respeitada. No mesmo nível, olho no olho. Parceria. Então, foi assim que começou, Renan. A gente começa com um excelente atendimento, uma excelente entrega e, principalmente, um elo de confiança. Lembra que eu te falei? O cliente, ele não sabe o que ele precisa, ele acha que sabe. Uhum. De acordo com a nossa decisão, cara, você ganha mais confiança ainda do cara. E aí o cara foi pedindo mais. Ô Redson, vende seguro. Ô Redson, vende pneu. Ô Redson, você tem um mecânico de confiança para me indicar? Ô Redson, você tem um contabilista para me indicar? Ou você tem um advogado para me indicar? E aí eu fui enxergando oportunidades. Só que através de oportunidades existe uma janela gigantesca, um abismo gigantesco entre você ter ideia, pensar que pode fazer até você executar. E você é só um também, né? E eu sou só um. E outra, você acha que eu entendo de direito, de jurídico? Eu não sou Com advogado. certeza. Eu parei no 3º ano de engenharia mecânica. Eu não sou formado nem em engenharia. Você precisa ter uma equipe sólida, competente e agregar pessoas que vão... E principalmente, gente que compra a ideia e o propósito. Uhum. Não faz Legal. sentido você começar qualquer coisa se você começa com um time, se aquelas pessoas que estão com você não compraram a ideia. Uhum. A empresa, Renan, ela não pode ser um fim. Uhum. A empresa, ela precisa ser um meio. Eu aprendi isso com o Anderson, que trabalha comigo no comercial. Eu entendia isso, mas nunca foi verbalizado. Quando eu entendi que a empresa é o meio, cara, eu tive uma mudança de visão, assim, absurda no meu dia a dia. E para as pessoas que trabalham na Domo também. Então, a empresa, ela é um meio pelo qual Deus usa da gente. Então, Deus não quer só que a gente tenha uma vida um pouco melhor. Deus não quer que a gente ganhe um pouco mais de dinheiro. Ele quer usar de nós para que nós possamos propagar o evangelho para ele. Ser meio mecanismo, né? Isso. Ser instrumento em levar a palavra. Isso. E é legal esse ponto, porque eu sou prova viva disso. Sim. Eu sempre fui muito reticente em misturar Deus e negócio. É difícil. Porque a gente acaba pensando muito em religiosidade. E religiosidade é pecado. Religiosidade é um ponto, espiritualidade é outro. Exato. Talvez a pessoa que mais sofreu por religiosidade no mundo foi Jesus. Né? Foi crucificado por religiosos. Exatamente. E assim, como foi pra você? Você comentou no início, você não teve uma instrução, uma formação, é formado pela vida, pelo vale, né? Entender, poxa, como que eu consigo conciliar Deus, espiritualidade, empresa. Eu vi já na Domo como vocês trabalham isso e é muito legal, é muito interessante, é algo que eu quero um dia chegar lá, mas para chegar onde você tá, você precisou começar. E para você começar, você precisou tomar uma decisão.
Como foi essa conciliação, essa decisão para que você desse esse passo? Cara, foi antes da entrada do C12, né? Meus pais, como sempre foram cristãos, a gente sempre teve oração. Uhum. Então, a primeira coisa que eu comecei na empresa é fazer oração, né? Buscando a Deus. E depois a gente foi dando passo. E a partir da entrada do C12 aí mudou muito. Mudou muito, muito rápido, né? Uhum. A gente foi dando passos. Algumas coisas a gente terceirizou, né? E outras coisas a gente colocou pessoas de dentro da empresa mesmo para trazer o ministério. Então, de fato, a gente foi criando um ministério dentro da empresa. Mas o empresário, o cara que é cristão, ele precisa entender. Primeira coisa, eu preciso transbordar a minha família, cara. Uhum. Você não pode ser incoerente. Se entender as prioridades, né? Eu vejo muitos empresários priorizando trabalho, família e Deus. De ponta cabeça. Essa conta, ela vai chegar. Ela vai chegar pro cara. Um dia ou outro vai chegar. Ou a família dele vai ter problema, ou a empresa dele vai ter... Alguma coisa vai acontecer. Prioridade é Deus, família e trabalho. Isso é uma lei, né? É uma lei. Pra mim é gravitacional. É gravitacional. Eu não tenho como fugir disso. E muitas vezes a gente mergulha no trabalho e esquece desse detalhe. Pô, mais absurdo. É normal você ver empresários fazendo isso, cara. É normal ou até só pra postar na rede social, né? É difícil. Mas você percebe quando você vive isso, porque muda pessoas, né? Você afasta pessoas também por isso. Porque tem muita gente que não aceita. Deus tá é da bem. porta pra fora. Exatamente, tá tudo bem. Né? E assim, com essa decisão, o próximo passo, é importante que essas pessoas entendam o caminho e as que fiquem também. Porque elas vão ser muito mais fortalecidas. Com certeza. E isso gerou uma nova perspectiva para você como empresa. Muito. Renan, as pessoas precisam de Deus e as pessoas precisam da gente. Sabe por quê? Quando você fala de Deus, é um tabu. Só que nós, como cristãos, a gente precisa ser exemplo. Se a pessoa olha pra você e fala assim, cara, olha esse cara. Olha essa mulher. Olha o comportamento dele. É diferente. Eu sinto paz, ela transmite paz. E as pessoas, mansidão. As pessoas, elas compram muito mais pelo exemplo do que pela teoria, cara. Do que por falácias. Falar, cara, o vocabulário, a língua aceita tudo. Agora, viver, de fato, é diferente. Muitos empresários, pessoas, cara, que começam a trabalhar com a gente na empresa, elas chegam e falam, cara, eu já trabalhei em muitas empresas, mas é diferente trabalhar aqui, porque não vivem aquilo na prática. A Domo começou a investir muito no ministério, então, primeiro, eu transbordei minha família. Ponto. Eu sou sacerdote do meu lar e mordomo da minha empresa. Depois eu fui para minha empresa. Cara, tem cada testemunho de funcionário dentro do escritório, absurdo. Gente, problema todo mundo tem. Ninguém tá isento a problemas. Uns aceitam, outros não aceitam. Teve uma funcionária, cara. Eu nunca esqueço disso. Porque se a empresa é pequena, você tem alcance a todos os funcionários. Sim. Teve uma funcionária que... Cara, a gente deu oportunidade pra ela. Ela veio da Bahia, ela trabalhava em câmeras frias. Tipo, ganhava R$1.300 por mês, R$1.400 por mês pra trabalhar o mês todo num supermercado aqui em Maringá, não sei o que é. E, pô, porque era um trabalho muito desafiador. A gente deu a oportunidade pra ela trabalhar no escritório. Lá dentro da gente. A gente deu treinamento, deu estrutura. Cara, eu não sei o que foi acontecendo com essa pessoa. Mas foi o tempo passando, ela não admitia a cultura da empresa. Mas ninguém demitiu ela. Quem demitiu ela foi a equipe. Então você tem que estar aberto, cara, a tudo. A intempéries. E teve uma vez que ela falou que eu era um falso profeta. Primeiro, nem de profecia eu gosto. Eu tenho trauma com profecias. Mas tá tudo bem, né? Eu não quis... Resolve o problema lá. O líder dela resolveu o problema e vida que segue. Mas eu não olhei pra ela. Eu olhei para um que deu certo. Uhum. Hoje nós temos vários testemunhos da empresa. Foi através da empresa que eu voltei meu relacionamento com Deus. Foi através da empresa que eu enxerguei Deus de um modo diferente. Foi através do exemplo, da empatia. E assim, Deus só não faz uma coisa por nós que é a nossa parte. Né? Deus faz tudo, menos a nossa parte. E você abriu portas. Sim. E a gente tem que agradecer pelas portas abertas e as fechadas também.
Porque de repente uma porta fechada hoje pra essa pessoa é outra amanhã, É. né? Sim. E assim, eu tenho vivido muito isso e às vezes a gente é colocado em prova, né? Em provação. Principalmente quando a gente empreende. Porque tem coisas que a gente tem que falar não. E que de repente seria bom pro negócio. Sim. Mas o valor ou o propósito ele vem na frente. Com certeza. Você já passou por alguma situação assim? Muitas. Rapaz, não chega, rapaz. É muito. Assim, ó. Nós, Renan, nós somos corruptos por essência. Eu não tô falando do brasileiro. Ser humano. Nós já nascemos. O brasileiro tem um pouco a mais. A mais. Né? Eu vou Tem entrar. um grau. Mas nós já nascemos com pecado. Né? Ah, não, é uma criança. Não, criança não tem pecado. Você quer ver como é que é a maldade? Eu tenho 2 filhos. Uhum. Esses dias o meu mais novo, a minha mais velha, fez uma arte. E eu perguntei pra ela, quem foi que fez? O que ela fez? Apontou o dedo pro mais novo, que nem sabe falar. Então já começa errado do começo. E nós, brasileiros, também temos a raiz de corrupção. Eu acho que em nível de empresa e de atendimento, o cara que tem empresa hoje, que for honesto e que não omitir, ele já está 1 milhão de quilômetros na frente de qualquer concorrente. Verdade. 1 milhão. Dá um exemplo bobo aqui, nada a ver com empresa. Eu pedi para trocar o gás da minha casa, eu comprei 2, olha que loucura, eu comprei 2 botijões de gás novos. Quando eu me mudei na minha casa em dezembro, eu morava no apartamento, não tinha gás, era um condomínio. Mudei na casa, comprei 2 botijões de gás novos, coloquei lá. Em fevereiro, acabou o gás. Eu fui lá e troquei, coloquei só inverti e tal, beleza. Aí mandei mensagem pro cara do gás, ô cara, você não vem em casa trocar o gás vazio? Ele falou, vou, trocou. E eu, ó, vida que segue. Quando foi hoje, antes do almoço, a Clara falou, preciso trocar o gás, tá vazio. Eu falei, não tá vazio. Não, tá vazio. Peraí, eu fui lá em casa. Saí do escritório e fui em casa. Eu tinha uma reunião antes, fui correndo. Você acredita que o cara chegou e trocou e levou o cheio? Que eu tinha acabado de trocar no dia? Acredito. Então, como esse é o nosso país. É agora, esse cara, ele tá jogando o jogo finito. Uhum. Esse cara, ele tem uma vida medíocre pro resto da vida dele, enquanto ele não mudar. Dificilmente alguém prospera com essa... trabalhando dessa maneira. E se prospera, Renan? A conta vem, velho. Vem. Aqui se faz, aqui se paga, né? Cara, vem, velho. Vem, a conta vem. De um dia ou outro, esse cara... em qualquer coisa. Então, olhando pro mercado, o empresário é honesto, que não mente, que não omite, Renan, você não precisa nem ser bom. Você não precisa nem ser bom, você é só ser honesto. Em 2024, Transjordano, vocês pesquisem aí, quem que é a Transjordano? Tá saindo nos noticiários agora, 140 milhões aprovados para ele pelo BNDES. Excepcional empresa. Eu tenho orgulho de dizer que são meus clientes, desde 2021. Sensacional. Eles me ligaram, o diretor me ligou. Pô, Edson, eu tô com um problema aqui, cara. Tô com 2 caminhões presos, licenças que vocês emitiram aí estão erradas. Eu falei, como assim? Não, aconteceu isso. Você vai fazer o seguinte, você me dá 5 minutos, eu vou te dar um retorno. Do que nós vamos fazer? Tá bom? 5 minutos. Fui lá, e aí? Falei com o gerente, Edson, errei. Por causa de 10 centímetros no comprimento do caminhão, eu errei nas medições e, enfim. Tá bom, então nós vamos refazer. 30 conjuntos, 30 rodocaçamba. Eu gastei 42 mil reais, jogados na lata do lixo. Pra cumprir o que foi prometido com o cliente. E sem contrato. Eu não tenho contrato. E ele não levou multa? Não, eu paguei. Ah, você pagou a multa. Eu paguei. Manda a conta. Perfeito. Erro foi meu. Perfeito. 42 mil reais no total jogado na lata do lixo. Precisa de contrato pra mim cumprir minha palavra? Não. Não. A palavra é o contrato, né? Cara, eu convido qualquer concorrente lá a mandar proposta pra Transjordano. Além de a gente melhorar a operação dele no dia a dia, que ele tinha dificuldade com a entrega, a honestidade. E outra, você cumprindo a palavra, você não tem um contrato e não tem um negócio pra hoje, né? Você tem pro sempre. Jogo infinito, Renan. São quantos anos de parceria? Desde 2021. E Então, vai mais 20 anos. não- eu tenho, ó, não- a Garbuio, eu fiz entrevista com o Frederico, eu vou contar um testemunho do Frederico já. A Garbuio, cliente meu desde junho de 2018. Um dos primeiros. Sabe quantos problemas eles tiveram com a gente? Gente, você faz ideia que o cara tem 1000 caminhões. Todo dia, atendimento e entrega. Todo dia, sem falhar um dia. Inclusive em feriados.
o gerente deles lá uma vez me ligou num sábado para um domingo, 1h30 da manhã. Ô, tô com um caminhão com problema. E não tinha nada a ver com o meu serviço. Eu fui lá, atendi, ajudei o cara a liberar o caminhão. 1h30 da manhã. São poucos, hein? Pouquíssimos. Eu dou abertura. Uhum. Eu dou abertura, porque como eu fui caminhoneiro e o pai foi, pô, cara, você tem que resolver. Um caminhão parado. É parceiro, né? É parceiro. Caminhão parado, caminhão custa muito caro. Um conjunto hoje, você não compra por menos de R$1 milhão novo. Nunca na vida. É 1.300.000, 1.400.000, 1.500. Então, essa construção foi ao longo do tempo. Transvale, Transjordano, a Garbuio, tenho excelentes empresas que estão comigo já desde 2018. Desde antes até mesmo de eu ter empresa. Sensacional. E é legal isso porque só prova a questão do relacionamento. Sim. É o Redson, é a palavra. É quem você é e não o que você promete. Né? É o que você entrega e entregou até hoje. E lembra que eu falei sobre o ministério? Sim. Então a gente está transbordando o ministério da Domo. Dentro do escritório. É dentro do escritório mesmo. Agora a gente vai para fora. A gente começou a fazer vídeos ministeriais ano passado. Tem vídeo de mais de 1 milhão de visualização. Falando do dia a dia do motorista. Tá? Renan, o motorista hoje vive insalubridade. É desumano. O meu papel, eu pretendo ser ministro de infraestrutura e transporte daqui 15 anos. É minha pretensão. Eu estou planejando para que isso aconteça. Eu enfiei isso na cabeça. Eu sempre tive esse sentimento. O Toniel falou, Red, você tem capacidade para ser ministro de infraestrutura. Eu falei, então você. Agora enfiei na cabeça. Você é representante, você sabe a dor. Você fala a língua, você sabe o quanto custa. Então, quem sabe? Olha só. A gente começou a fazer os vídeos ministeriais. Ponto. Beleza. Aí eu falei, precisamos avançar. Porque dificilmente o dono de transportadora, ele tá vendo isso. O dono de transportadora, Renan, o cara, ele trabalha 24/7. Uhum. É absurdo. O cara ligado no 220, 440, 24 horas por dia. Se o cara tem 2 caminhões e o caminhão nunca para, alguém tá cuidando, alguém tá olhando. Sim. E todos. Não importa se o cara tem 1.000 caminhões, 2.000 caminhões, tem 1 caminhão. É desse jeito, é nesse nível. Transporte é diferente da realidade de qualquer outro segmento no Brasil. É extremamente desafiador. Aí, cara, eu falei, eu preciso fazer diferente. Ano passado eu falei com... Ano retrasado. Falei com o pessoal, a Michelle, que trabalhava no marketing, o Valdecir. E a gente precisa mandar uma bíblia para os donos de transportadora. Renan, programou, escreveu uma dedicatória, uma mensagem e tal. Fui lá, assinei todas as mensagens, acho que foram 20, 30. A gente selecionou algumas empresas grandes lá. Não deu certo enviar, cara. Não deu certo. Foi enviar agora, no início do ano. Era para ter enviado na virada. Uhum. Aí, teve 2 que me mandou mensagem. Pô, cara, que legal. Nunca recebi uma bíblia de ninguém. Ainda mais uma carta assinada por você. Sensacional. Eu recebo uísque, recebo uma coisa ou outra, mas nunca uma bíblia. Fiquei muito feliz. 2 grandes transportadores. Grandes, sim. Nome entre as 30 do Brasil. Aí eu fui fazer a visita para Garbuio semana passada, que a gente foi na Intermodal. Na volta eu mandei mensagem pro dono. Falei, cara, eu posso passar aí? Bater um papo com você dos 15, 20 minutos? Pode. Ele convidou para almoçar. Vamos almoçar. Aí fomos almoçar na empresa dele, no refeitório dele. Uma humildade do cara, assim, ó. Daquele dia, pra mim, de semana passada pra cá, eu já tenho outra visão da empresa, né? Quero ajudar mais ainda a empresa. Uma humildade, assim, absurda, simplicidade. Eu, na hora de levantar, esqueci de pegar meu prato, ele foi e tirou meu prato da mesa. Eu esqueci, eu sempre tiro. Mas ele foi lá e tirou meu prato. Dono da empresa. Enfim. Sensacional. Sensacional. São esses detalhes. Mas ele estava atendendo o pessoal de uma fabricante de caminhão, que eu não vou falar o nome, e estava até um dos caras da fábrica lá, pessoas importantes. Estavam em 4. Nós também estávamos em 4. Quando eu cheguei, ele desconectou dos caras e veio falar comigo. E deu atenção para mim. E aí a gente foi andando para almoçar. Chegou na metade do caminho, no pátio da transportadora, lá um monte de caminhão lá. Ele falou, pessoal, chega aqui, deixa eu contar uma história para vocês. Aí eu falei, vai contar a história da transportadora, alguma coisa assim. Ele falou, ó, dias atrás eu tava desanimado, irritado, estressado, tal. Tava acontecendo vários problemas na empresa. E, pô, cara, você fica mal. E aí, quando eu tô muito mal, eu costumo ir na casa da minha avó. E eu fui na casa da minha avó,
E aí tinha lá uma encomenda que eu estava recebendo. Algumas encomendas vêm para transportadora, as outras eu ainda mando no endereço da minha avó, que eu sempre vou lá para almoçar, ficar lá com ela. Beleza. Ele falando pro pessoal todo. E aí ele falou, cara, eu fui abrir essa encomenda, tinha lá para o Frederico. A hora que eu abri, era uma Bíblia com uma carta ali assinada Olha por isso, você. Que sensacional. Cara, eu li aquela mensagem, resolveu meus problemas. Eu fiquei, assim, eu fiquei tão feliz que eu fiquei até sem ação na frente dele, assim. Eu fiquei até meio com vergonha, sabe? Tipo, o que eu vou falar agora pro cara, né? Mas esse é um ministério. A gente não sabe o quanto pode impactar a vida de alguém. Até Meu fazer Deus. algo e não tem como Meu medir Deus. isso. Meu Deus. Mas é aquilo que a gente sempre fala de fazer um trabalho intencional Sim. para as pessoas, além do negócio. Sim. É o que eu digo, só- a empresa é um meio, Renan. E é o que você disse, a empresa é um meio. Levar essa mensagem é um testemunho muito bonito e acho que só o maior resultado disso tudo para você é a possibilidade de fazer mais, Muito. de multiplicar isso. O que a gente fez agora? O Valdecir, dentro da empresa, é o cara responsável pela cultura, para disseminar cultura, missão, visão, valores e governança, enfim. E o ministério. Agora ele está incumbido de fazer uma pesquisa com motoristas, para entender a realidade de vida do motorista. E- Através desse resultado, dessa pesquisa, a gente vai alinhar com a igreja. Nós estamos começando um ministério que na verdade já existia, mas foi parado, então nós vamos começar ele novamente, uma pé na estrada. Através disso, desse resultado, de tudo isso, eu quero fazer um documentário sobre o transporte rodoviário brasileiro. Sensacional. E o mais legal, assim, vendo você falar, é o brilho no olho. E você não fala só do dono da empresa, você fala Não. de quem sofre lá no... Todo mundo sofre, né? no trecho, rodando sem parar. Todo mundo tem as suas dores, cara. Todo mundo É sofre. muito difícil, você tá longe de casa, longe da família, quantos dias você não vê o filho crescer. Rapaz, teve Né? uma vez, E- cara, que meu pai ficou 90 dias fora de casa. Ó, Nossa, ó quando como ele impacta. chorou, quando ele chegou, eu chorei, cara do céu, eu chorava de soluçar. Eu já tinha meus 12 anos de idade. Eu lembro até do cheiro do caminhão chegando. Olha só. É absurdo. Não tem como não impactar, né? É o pai. Não, você tá louco. Ô Redson, saindo um pouco do assunto de ministério, indo pra parte de gestão, de CEO. Qual foi o momento, assim, na caminhada que foi o mais tenso, que você chegou mais perto do abismo e conseguiu voltar? Né? O abismo não é o fim. O abismo é o Sim. risco, Sim. é a complexidade, o desafio. Qual foi o momento, assim, mais tenso pro Redson e que te serviu pra pensar diferente ou fazer algo diferente daquele momento pra frente? Negócios feitos com pessoas erradas aconteceram mais de uma vez. Mas o que mais me assustou foi no ano passado, foi investir em pessoas erradas, no momento errado, tentando abraçar tudo de uma vez. Quando eu vi, eu falei, minha empresa ela pode quebrar em 2 anos por irresponsabilidade minha. Porque assim, Renan, eu não sou um gestor na essência. Não sou. Eu não sou o cara que fica olhando números e tal. Meu negócio é resolvedor. Você é um cara intuitivo. Eu acho que o meu dom principal é encaixar pessoas como um quebra-cabeça. Uhum. Eu identifico os talentos, as pessoas que estão à minha volta, falo, cara, essa pessoa é boa nisso, essa pessoa é boa nisso, e aí você vai encaixando. E Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida que têm me ajudado muito com isso. Mas- Desde funcionários até terceiros. E isso que você falou é legal, porque a gente às vezes confunde o líder com o gestor. Não tem nada E a ver. nem sempre o líder Não, é gestor. Não. O gestor, você tem alguém pra olhar dados, pra ajustar, pra puxar a orelha. A liderança é o espelho pra fazer a empresa crescer, pra Exatamente. fazer o negócio acontecer. Não tem nada E dá pra ver claramente que você é líder, Obrigado. que você espelha. Tô aprendendo. As Renan. pessoas se espelham em você e talvez... E é difícil entender isso, que mexe um pouco com o ego e tudo Sim. mais, e é difícil lidar com essa questão, mas o quanto a gente é espelho pro colaborador, pro cliente, ou para aquele que quer um dia estar lá trabalhando na Domo. Eu, no meu dia a dia, eu não enxergo isso. Mas aí, quando passa um tempo, você vê a pessoa vindo e falando, referenciando, você fala, tem alguém me olhando? Total. É. E quando alguém repete o que você fala? Pô, cara. Quando alguém As repete pessoas suas sempre estão palavras? olhando. Estão sempre olhando. É. E tem um lado ruim e tem um lado bom, né? Então a gente tem A gente que... é ser humano, né, ser Renan? A humano. gente erra, É né? ser humano. Mas se não fosse os haters, o que seria de nós?
Não faria a gente melhorar, né? Não faria melhorar. É o impulso, na verdade, para sair lá do abismo, para fazer a evolução do negócio. Sim. Um ponto legal do que você falou, pô, eu não sou gestor, sou um cara intuitivo, sou um cara mais da intuição. Eu costumo dizer que eu sou porta pra fora. Porta para fora. É a cara da empresa. Você é a cara da empresa. Sim. E da porta para dentro? Quem que cuida? Pô, cara, hoje eu tenho uma consultoria, que é do Otoniel, da Reis. E, cara, eu tenho excelentes pessoas trabalhando na Domo, assim, que compraram o propósito. Desde o Anderson, que é o cara do comercial, o Thiago, que é o cara do time do operacional, do atendimento, a Renata, uma menina de 24 anos, cara, meu Deus do céu, que é do financeiro. Sensacional. Uma querida, assim, dedicada, empenhada. Cara, a gente menospreza muito a juventude, Uhum. mas tem talentos, assim, absurdos. Eu estou conhecendo pessoas nos últimos 8 meses, assim, que eu fico boquiaberto. E a oportunidade que eles estão recebendo também, porque 20, 21, 22, 23, o mais velho é 27 anos de idade. Você imagina daqui 10 anos. Porque eu costumo dizer que quando eu tinha 27 anos eu comia terra. E é assim mesmo, a geração que vem aí é absurda. 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 Cara, Só que a gente não pode generalizar. não. Porque tem muita Eu gente generalizava. boa. Tem muita gente Falava, essa boa. geração aí é ruim e tal. Você tá maluco, cara. E aí vem a questão do líder, né? O Sim. quanto que você influencia esse cara e o quanto o que você pode agregar pro ser humano influencia. Porque se sua empresa atende bem, entrega bem, é porque você faz isso bem. Sim. É o que você preza. E as pessoas estão olhando isso diariamente, fazendo acontecer como você quer, ou melhor, como você é. Sim. Eu esqueci de falar também do Valdecir, que é o cara do ministério. Parece que Deus colocou ele na empresa para cuidar do ministério. É um homem de Deus. Ele faz Ministério Cultura. Ministério Cultura. Legal. É um homem de Deus. Sensacional. Cara, um gentleman. E agora nós tivemos embarcado faz uns 60 dias o Bruno, que é o cara do TI também. Então, cara, nós temos um time ali. Vai dar certo por gravidade, assim, é absurdo. Graças a Deus. E outra, um movimento gera movimento, né? E não tem como não acontecer se tem time bom, visão clara, mercado crescendo, uma gordura grande, esse falou de 40%. Quanto Renan, lembrando? É uma conta que dá pra fechar. Quando eu falo dos 40%, Renan, quando eu falo da ineficiência do caminhão, o transportador comum, e eu falo pra você, mais de 50% ele trabalha no feeling. Ele trabalha nos dados. Mais de, assim, ó, frouxo, tranquilo. A maioria trabalha no feeling. Eu falo até pelo meu pai. Semana retrasada, eu conheci, não, já faz 7 anos que eu conheço, são clientes meus, mas eu levei um casal que mora no caminhão pra jantar, pra almoçar comigo em casa. A gente foi buscar Mora no caminhão? E a gente foi buscar eles no posto, e eu levei em casa pra almoçar, ficar comigo, pra gente conversar. Tipo assim, eu preciso de um pneu, eu compro. Eu preciso recapar um pneu, eu recapo. Eu preciso fazer tal coisa. Não tem um orçamento, não tem estratégia, visão de longo, curto, médio prazo. E é óbvio, né? Muitas vezes. Parece óbvio. E não é. É complicado, Renan. Então, cara, quando a gente fala do caminhão em si, tem muita margem, muita gordura. E eu vejo que a Domo, ela vai ser esse divisor de águas pro cara. A gente tá começando agora um projeto, uma nova empresa, com 3 pessoas. São 2 influenciadores e esse cara que eu tô falando, que é o senhor Josué e a Meire, a esposa dele, para fazer a gestão dele. Legal. A gestão dele dentro do caminhão, só que com planejamento estratégico, com estratégia correta, vai ser sensacional. É mostrar o caminhão como um negócio, não como um caminhão. Vai ser sensacional. Vai eu, o Toniel, o Bruno. E você vai documentar isso. A ideia é documentar tudo e mostrar a evolução, o crescimento. Sim. Pô, legal pra caramba, hein? Legal. Não, eles estão muito ansiosos. Baita ideia. E tem um piá, cara, o Thiago Barcelos. E eles são daqui de Maringá ou são da onde? Não, do Brasil. São do Brasil, endereço Brasil. O Thiago Barcelos é um piá de 24 anos, acabou de comprar um 9 eixo. 24 anos de idade. Aí, ó, os novinhos aí. Você entendeu? O moleque... Nossa, pedra 90. Thiago, um abraço. Você começou a falar de futuro, e como que você enxerga no horizonte, assim, a Domo daqui a 5 anos? Você já falou que daqui a 15 você tem uma meta sua. Daqui a 5, como você tá enxergando a Domo? A Domo daqui a 5 anos vai estar fazendo coisas que o governo não faz. O governo negligencia.
Daqui a 5 Sensacional. anos. Nós vamos tirar do bolso pra fazer. Vai ter trabalho, hein? Vai. 5 anos, ótimo. E se você transformar assim, olhando para daqui 5 anos, qual é o legado que você quer deixar para quem vem para frente? Que seja o futuro, tá? Ah, Poxa, você construiu, ou você tá com uma construção muito forte que tá impactando vidas no trecho, sim. no seu negócio, o seu cliente. Qual que é o legado que você espera ter o dia que você virar ministro? Honestidade. Eu vou olhar pra trás e falar assim, poxa, o Redson construiu isso aqui. Integridade. Ele deixou 100%. Pra mim é isso. sensacional. E assim, a gente já tá finalizando o Redson. E qual conselho você daria hoje pro Redson lá de 2018, que tava com o lençol como cortina, que tava começando a vida aqui? Qual mensagem você mandaria pro Redson de 2018? Não tenha o coração tão mole. Não acredite de imediato no que as pessoas dizem. E, cara, continue trabalhando no mesmo nível que você trabalhou. Eu trabalhei muito, cara. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu ia pra casa 2 da manhã, às 6h30 eu tava no escritório. Corra, né? Corra, acelera. É. E qual é uma palavra que define você hoje como pessoa e empresário? Uma palavra. Ó, Renan. Honestidade, cara. Eu acho que eu cumpro os meus compromissos. O que eu prometo, eu cumpro. Fazer o correto, fazer o certo. Sim. Seria isso. Bem complexa essa pergunta. Nunca parei pra perguntar. É difícil falar da gente, né? De nós difícil. mesmos. Autoconhecimento é uma complexidade difícil e Mas mostra vulnerabilidade também. Né? Mas eu gostaria de ser lembrado pela honestidade, por honrar os meus compromissos. E o legado, sim, de empatia, cara. Uhum. Sabe? De olhar a dor do outro e falar, cara, essa dor, eu preciso compartilhar ela comigo mesmo. Porque as pessoas, o ser humano, na maioria das vezes, eles querem saber só de dinheiro. Não importa quem eu atropelo, quem eu passo por cima. É a consequência, dinheiro. Pra mim é consequência hoje. Eu tô começando, cara, faz 2022 que eu comecei uma empresa, Renan. Eu tô colocando dinheiro absurdo nessa empresa e eu vejo que ela vai começar a me dar resultado daqui 1 ano e meio, 2. Você tá enxergando lá na frente. Tô enxergando lá na frente. Vai ser o futuro do transporte, na verdade. Essa empresa. Que é a Domo Documentos. Sensacional. E a Domo Contabilidade, então, cara. Meu Deus do céu, cara. Contabilidade é uma dor. Você não tá entendendo. Cara, nós estamos fazendo a contabilidade de algumas empresas. Quando a gente pega a conta... Ó, vou dar um exemplo. Fechamos uma contabilidade agora recente de um cara, uma transportadora, fatura alto. E o cara devendo. Tá negativo. Vamos ver o tributo do cara, declarando imposto, pagando imposto errado. A gente foi lá e falou, pô, cara, vamos fazer uma análise, uma engenharia tributária. Foi feito. Reduziu um absurdo de imposto mensalmente. Vai dar um gás pro cara. E ainda o contabilista estava declarando que o cara tinha 3 ou 4 milhões em caixa, no cofre, em dinheiro. E o cara não tinha nada. Não, o cara tava devendo, pagando em juros. Caramba. Esse é o nível, cara, que tem. Eu não vou falar de todos, tá? Mas a maioria das empresas de presta serviço de contabilidade. E assim, ó, o primeiro consultor de um cara que começa se chama contabilista. Cara, se tu entrar num contabilista ruim, tu já começou errado. E a maioria do contabilista, vamos falar assim, tem como missão tirar guia, né? Pra você pagar. Não fazer gestão. Como que você vai fazer um trabalho estratégico na contabilidade se você não conhece o negócio do cliente? Por isso que a gente nichou. Não faz sentido. Cara, por exemplo, se o cara da farmácia bater na porta da Domo já faz a minha contabilidade, não. Não. Faz a contabilidade só para a transportadora. Porque na transportadora, cara, você não tá entendendo a infinidade de regras e jogos que tem dentro do transporte rodoviário no Brasil. E, por ser estratégico, vira o jogo do negócio. Sim, mas rapaz... Tem empresa que quebra, e aí não tô falando do geral. Pai, Renan. Tem empresa que quebra porque tá enquadrado fiscalmente errado. É isso. O meu pai, cara, eu lembro que, rapaz, o pai vendeu os últimos caminhões em 2022.
Na verdade, meu pai só teve 2 caminhões. O último caminhão ele vendeu em 2020. O pai teve mês que ele pagava mais de DAS do que a parcela dos 2 caminhões somadas. Então, Não tem lógica. Não o negócio. fecha? Não. Não bate, Nunca na vida. Nunca na vida. Só que nunca ninguém chegou na mão do pai e falou assim, Leomar, vamos ver como que tá a tua empresa. O cliente, ele liga para nós, né, através da internet ou através de indicação, fala assim, cara, eu tô com a minha empresa assim, qual que é o regime tributário ideal? Cara, não sei. tem que ver com o meu contador. Não, eu tô dizendo, eu falo. Eu não sei. Tá. Eu não sei. Eu não sei por quê, cara. Eu preciso entender a tua operação. Sim. Eu preciso olhar os teus números, eu preciso olhar. E um defeito que a maioria dos empresários tem, dos pequenos e até médios, é misturar conta pessoa física com jurídica. Cara, isso é maluquice. Isso não existe. Então a gente não está fazendo só apenas o serviço de contabilidade. A gente faz o jogo tributário, a gente analisa, a gente olha a folha do cara. As transportadoras, 80% trabalha com passivo. A folha de pagamento, o cara paga bem para o motorista, mas a folha está sendo paga errada. Tá errado, o cara tá tendo margem para colocar na justiça. E a gente sabe da maldade do ser humano, cara. Então, e o passivo trabalhista é complexo. Ainda mais quando você tem pessoas que são altamente influenciáveis. Baixa instrução, altamente influenciável. Efeito manada. Esses tempos atrás tinha uma grande empresa. A gente lida com muitas grandes empresas. Aí foi feita uma reestruturação na empresa e o cara falou, não mexe nos motoristas. Porque os motoristas são meus amigos. Aí um colocou o cara na justiça. A hora que ele ganhou o dinheiro, os outros foram lá e... Todo mundo. Acabou a amizade, filho. E qualquer R$100 faz diferença. Pô, né? cara. Entendeu? Aí não, agora vamos organizar a folha dos caras. Vamos ver a folha dos caras. Então o papel da Domo Contabilidade também é organizar a contabilidade do cara, organizar a folha, o DP do cara. Esse é o papel que a gente faz. A gente pode, sim, falar que você vende gestão. Como um todo, né? Você tem vários segmentos, várias empresas, mas que você vende a gestão para quem não se capacitou a fazer gestão. Você corta o tempo e a nuance de entregar, você vai fazer o que você faz de melhor. Exato. E eu vou cuidar de toda a sua retaguarda para que você consiga cumprir o seu objetivo. Exato. Foi isso que deu certo também com o Toniel, porque ele veio e falou para mim, Reto, você vai fazer o que você é bom. Que é outro cara sensacional. É, sensacional. O Toniel tem que ser convidado para participar do podcast aqui. Ele falou para mim, vai cuidar do que você é bom, cara. E eu tô fazendo isso, que é o relacionamento com o cliente, é olhar o mercado. Renan, em 5 anos a Domo vai ter dados de tudo de um caminhão. A gente vai saber qual que é o melhor caminhão para aquele tipo de operação, qual que é o melhor pneu para determinado tipo, para posição do eixo, a marca do pneu, o modelo do pneu para região. Nós estamos fazendo um negócio maluco. E caminhão, a gente vê um veículo gigante e não sabe como ele é sensível. Vibração de motor, diesel, parado ligado, são várias situações, né? Olha o preço do diesel. E esses dados, poxa... O que a gente está fazendo vai ser mesmo, eu sempre costumo dizer, eu já falei para alguns que se você chegasse há 10 anos atrás e falasse que um foguete fosse dar ré, né, você ia falar o quê? Você tá maluco, né? O negócio só vai para cima. Tá viajando. Tá viajando. Aí eu tô falando pro cara, eu vou fazer o foguete dar ré e estacionar exatamente de onde ele saiu. Não, é mais doido ainda. É exatamente isso que a Domo vai fazer nos próximos 5 anos. Registrado, hein? Tá registrado. É isso aí, cara. Mas é evolução e olha como tá a tecnologia, IA, a gestão de dados daqui pra frente é algo absurdo. E faz diferença. 1% faz diferença numa frota e você vai entregar isso de forma primorosa. Só pra você ter uma ideia de nível de amadorismo do Brasil. O Brasil tem apenas 12% das rodovias brasileiras pavimentadas. 12. E é quilômetro, hein? Eu não sei os números, eu não vou falar bobagem aqui. Apenas 12%. 40% desses 12% são boas para trafegar. Sabe como é que é feito esses dados? 40% dos 12 é menos que 5%, então, que a gente tem. E basicamente deve estar concentrada no Sudeste. Região de São Paulo. Então, onde vem safra, tudo. São Paulo é outro país. Boa parte da safra fica no caminho, então, né? Fica, meu Deus. Salvo engano, é 16 bilhões a mais de custo. Nossa. Por causa de rodovia. E você sabe como é que é feita a coleta de dados das rodovias? O cara com o carro andando, anotando. Nós estamos desenvolvendo um sistema que vai fazer o mapeamento 24 horas por dia em cima de 100 mil caminhões rodando o Brasil. É como aquele carro do Google. Exato. Que sai Só que mapeando. daí serão os nossos clientes fazendo isso. Mas não é para nós isso. Vai ser para ele próprio.
Porque o cara vai fazer uma cotação do frete hoje, ele não sabe a qualidade da rodovia. Ele não consegue... Pode pegar uma rodovia esburacada que tem tendência de furar pneu ou algo assim. Exatamente, Renan. Cara, é loucura, mas o transportador hoje ele faz um cálculo médio de quilômetro dele e coloca uma margem em cima. Cara, se você faz cálculo médio, se você trabalha com médio, você tá com o pé você tá a cabeça no gelo e o pé no fogo. Você tá morto. É o céu e o inferno, literalmente. E é assim, tá? Não tem como. É o mercado. Por isso que eu falo pra você que tem margem. O cara, ele cota um frete pra descer pro Paranaguá daqui de Maringá e um frete pra descer pra subir pra Rondonópolis, ele coloca o mesmo preço. Eu daqui pra Paranaguá, eu desço com o pé no freio e o pé no acelerador. Daqui pro Mato Grosso eu tenho velocidade constante. Meu custo é diferente. Muda a velocidade média, muda tudo. E assim, e voltando, né? Poxa, você vai entregar o que o cara não tem a gestão. Um cenário de média de fogo e gelo, 1% é muito dinheiro. É muita possibilidade. Eu falei com o cara de uma transportadora muito grande. Ele tava tão cabreiro que ele falou, Redson, eu só tenho 60% de disponibilidade da minha frota. 60%? Tipo, se eu tenho 100 caminhões, eu tenho 60% apenas rodando. Por isso que eu falo que tem margem. Entendi. Aí você vai entrar na operação do cara, o que é o problema? O problema é rodovia, burocracia, motorista, é uma porrada de coisa. Não que o problema seja o motorista, mas assim, a mão de obra no mercado hoje está escassa, não só falando de motorista. Esses tempos atrás eu fui na Jovem Pan gravar um podcast com o Rogério, já passou de quase 2 milhões de visualização. Eu falei, o motorista, o mercado está colapsando. O mercado está colapsando. Hoje nós temos 40, 50 milhões no Bolsa Família. Quantos mil motoristas tem ali dentro? Então agora a gente tem que partir desse pressuposto. Você chega em qualquer gestor de frota, é padrão, tanto dono quanto gestor. Qual que é o teu problema hoje? Meu problema é motorista. Cara, então parte desse pressuposto. Se você já sabe que o teu problema é a contratação, parte dele. Vamos olhar de uma forma diferente para isso. Só que todos os transportadores e todos os gestores de frota, eles estão apagando incêndio sem nenhuma estratégia tomada para daqui a 5 anos resolver o problema, daqui a 10 anos resolver o problema. É incrível. Por isso que eu falo da ineficiência. É incrível. Fala assim, cara, vamos reunir os donos de transportadora e vamos sentar com o ministro. Vamos fazer um planejamento para que pare com isso. Para que o motorista volte a ter prazer em ir para a estrada. Porque hoje o cara não tem mais prazer para ir para a estrada. Poucos têm. Não tem como. E assim, você me fez lembrar um outro ponto. A gente estava aí com rumores de uma possível greve, novamente. Como você vê isso, e você que está bem no meio, como que tá a temperatura dessa questão? Tem muita influência política também por ser ano eleitoral. A gente sabe que no eleitoral, seja estadual, municipal, federal principalmente, existem várias situações ali que agrada um lado, desagrada outro, e o nosso momento político é tenso. Como que você vê essa questão de uma possível greve? Ô, Renan, eu esfriou, tá? Não vai ter greve. É muito difícil ter greve igual aconteceu em 2018. E o que aconteceu? Hoje o transporte não existe um líder. Porque o motorista, o caminhoneiro, ele não se deixa liderar. Porque o cara tem uma opinião divergente dele, ele discorda e, cara, esse cara não me representa. É a desunião, tá? O que acontece assim, ó, a gente falou ali, teve um rumor de greve. Gente, o transporte hoje rodoviário de carga, ele tá muito pior que 2018. E que antes de 2018. Mas muito pior. Muito. Se fosse para ter greve, já teria acontecido. Não era por causa do preço do diesel. E outra coisa, opinião do Redson. Quanto mais o governo intervir em um setor, pior aquele setor fica. Esse, para mim, tá? Eu não concordo com tabela mínima de frete. Eu acho que o mercado tem que ser aberto. Se deu para mim, eu vou. Se não deu, não vou. Né? O mercado se autoestraga, só que ele não enxerga isso no longo prazo. Eu, como caminhoneiro, enxergo isso só no curto prazo. Em 2018, quando o governo Temer foi lá e imputou a tabela mínima de frete, o que teve de empresário que não sabe de nada de caminhão, comprando caminhão e investindo em frota, foi absurdo. Eles influenciaram ainda mais os embarcadores a comprar a própria frota. O tempo foi passando e cada dia mais o governo quer intervir mais. O governo falou sobre Bolsa Família para o caminhoneiro. Cara, é um negócio absurdo. Para de intervir. Deixa que o setor caminhe. Tem várias outras situações para aumentar o setor. Né? Nós precisamos de autonomia. O transporte precisa de autonomia para rodar com as próprias pernas. Eu não preciso de incentivo de governo.
O que o governo pode fazer é assim, ó, cara, me dá uma liberdade maior para me trocar o meu caminhão que é velho. Eu quero renovar só a minha frota. É só isso que o caminhoneiro precisa. Agora, essa é a opinião do Redson, tá, pessoal? Então, a greve... outro ponto. O que nós vamos fazer, Renan? Nós queremos eleger um deputado. A Domo vai eleger um deputado federal. Nós iremos bancar um deputado federal. Não temos interesse que ele defenda a causa da Domo. Não tem nada a ver com isso. Eu quero que o cara que seja eleito defenda o caminhoneiro. Porque lá em Brasília, você tem uns determinado deputado ali do Sul que começou falando que era caminhoneiro, mas que chega lá virou político 100%. 99% político e 1% caminhão. Foi dissolvido, né? Cara, como sempre. Como sempre. Então eu quero eleger um cara que vá defender o caminhoneiro. Os interesses, que vai mostrar a realidade lá no cenário, no plenário, para que as pessoas que estão lá e que for fazer qualquer votação, tomem uma decisão correta. Existe uma porrada de gente de gravata que fica dentro de ar-condicionado tomando decisão pro cara que tá na estrada que ele não faz ideia da realidade da vida do cara. Isso é muito complexo. Então o papel da Domo é ajudar até nisso. Edson, a sua história, a sua empresa, o papo foi sensacional. Obrigado de verdade. Acho que por ser o primeiro episódio superou muito a expectativa. Sua história é belíssima. Obrigado, inspira todos nós. Tem que inspirar quem tá assistindo, quem tá no trecho, quem tá pensando em empreender. Né? O ponto de olhar para trás, ver quem você foi, quem você é e para onde você vai, com muita clareza, é um diferencial seu. E eu sempre falo que a sua sinceridade ela é doce e importante para todos nós. Então, de coração, em nome da equipe da Avante, do Renan, eu quero te agradecer demais e vamos dar sequência no nosso assunto. Quem sabe, acho que cabe um segundo episódio, tem bastante, dá pra gente falar umas 3, 4 horas aqui tranquilamente. Tá. Mas eu quero falar com o pessoal que tá assistindo a gente e o nosso objetivo aqui é te trazer um insight, trazer uma novidade, poder agregar no seu dia a dia como empreendedor ou como futuro empreendedor, baseado nas histórias que já aconteceram e podem influenciar você. Então, fica ligado no podcast da Avante, vem muita novidade para você numa sequência de empreendedorismo forte. Fica ligado, segue a gente no nosso canal. Até a próxima.